Oi pessoal, quanto tempo, né? A gente não se vê. Aqui é assim, o Edson ele quer apresentar o expositor, né? Então eu já estou aqui presente, mas Edson gosta de apresentar. Mas que bom, que eu pensava que não tinha muita gente, mas que bom que a gente veio e que a gente está participando dessa energia, dessa força, dessa alegria de estarmos nesta casa e de estarmos trabalhando pela espiritualidade, né? Por aprendermos um pouquinho mais com a espiritualidade. A gente fala muito da vida material, né? Afinal de contas, nós vivemos na vida material, né? Vivemos aqui. Mas nós não somos só aliás, nós somos mais da vida espiritual do que da vida material. Sabiam disso? A gente vive 70, 80 anos físicos, né? Mas na espiritualidade nós vivemos séculos às vezes, dependendo do nosso adiantamento espiritual. Então, nós somos seres vindos, espíritos vindos desses mundos. E passamos um tempo aqui que para a espiritualidade, os 70, 80 anos físicos, às vezes são 7, 10, 15 minutos, dependendo da evolução de onde nós chegarmos, de onde nós viermos, né? Então hoje nós vamos falar alguma coisa, um pouquinho, sobre a vida espírita. Não só a gente só fala da nossa vida material, mas sobre a vida espírita. No Livro dos Espíritos, na pergunta 223 a 233, o Espírito da Verdade fala sobre espíritos errantes. Primeiro vamos falar o que é Espírito da Verdade. Kardec nos colocou, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que é a base da nossa codificação, ou seja, é o alicerce da doutrina. Nós não existiríamos, a doutrina espírita não existiria sem o Livro dos Espíritos. E nele tem 1019 perguntas. Kardec, que é o nosso instrutor material, que nos ajudou a trazer o Livro dos Espíritos, conversa com o Espírito da Verdade, que são vários espíritos que acumularam bagagem moral e espiritual para nos orientar em tudo que nós necessitamos de conhecimento. Se a gente lê o Livro dos Espíritos, quem leu já o Livro dos Espíritos? Ou leu algumas perguntas? Quem? Legal. Você só leu a minha pergunta? Você abriu só foi? Tá. Estou brincando, tá? É muito bom, porque o Livro dos Espíritos, ele nos traz, ele foi escrito em 18 de abril, foi compilado em 18 de abril de 1857, e 157 anos depois, ele fala de tudo que a gente vive hoje, de todas, nas 1019 perguntas, tudo que a gente passa hoje em dia. Então é muito importante. Kardec foi o precursor, e junto com esses espíritos, o Espírito da Verdade, que fazia essas perguntas, que dava as respostas para Kardec. Dentre eles tinham vários, né? Platão, Sócrates, grandes homens que foram moralmente muito sábios na Terra. Então a gente tem que aprender uma coisa: de tudo que a gente vive nessa Terra, a gente tem que trabalhar a moral da gente. Todos nós temos que trabalhar primeiramente a moral, porque é aí que a gente vai evoluir, vai progredir, porque nós vamos progredindo a partir do momento que a nossa moral, que a nossa troca com outros semelhantes progride. Senão não adianta, não adianta nada. Não adianta, e é importante, a gente evoluir tecnologicamente, melhorar em tudo na área da tecnologia, se nós não tivermos moral. Sem moral não adianta. Então, esses espíritos, eles tiveram essa projeção por causa da sua moral. Então, nas perguntas 223 a 233, fala-se de espíritos errantes. Claro que a gente não vai ler todas as perguntas, mas aí as pessoas falam, mas espírito errante, mas o espírito já não erra aqui? Não é espírito que erra. Espírito errante é que vive lá na espiritualidade, num estado de erraticidade, ou seja, vive o seu tempo na espiritualidade até o seu processo de reencarnação ou não. Então nós desencarnamos, né, um momento. Espero que seja muito tarde, né? A gente viva bastante bem aqui. Mas no momento nós podemos ganhar na loteria ou não, né? O nosso time de futebol pode ser campeão ou não. Mas desencarnar todo mundo vai, um momento vai. Então, quando a gente processar o nosso desencarne, nós vamos para
outros mundos, ou a gente pensa que só nós aqui somos os bonitinhos e só nós aqui que temos o mundo aqui é o nosso e não tem mais. Evidente que Espírito, nós temos outros mundos em que nós vamos conviver de acordo com a nossa moral. E esse intervalo das nossas encarnações, nós vivemos como espíritos errantes, nesses mundos, né? Nos preparando para a nossa nova reencarnação. E a duração depende do processo. A gente viver nesses mundos depende do processo do espírito. Pode ser de horas, às vezes, que o espírito está tão burilado e quer ajudar, e então ele reencarna para ajudar ou uma pessoa que está na família, ou reencarna para ajudar a nós como seres humanos, ou pode ser por séculos. Criaturas que ainda não entenderam porque estão do lado de lá, ainda estão ligadas ao corpo físico, ligados aqui. A nossa energia, ligados a essa energia, porque não acreditam que desencarnaram. Então pode ser por séculos. As pessoas, elas acham que tem, por exemplo, pessoas que têm o poder, continuam achando que tem o poder do lado de lá e tentam continuar esse poder do lado de lá. Pessoas que têm o egoísmo, o orgulho, que não acreditam nem nela mesma, nem nos outros, continuam com esse processo do lado de lá. Nós não mudamos, pessoal. Uma coisa importante que a gente tem que entender espiritualmente, a gente vai continuar a ser o que a gente foi aqui, né? Então vamos nos preparar para nos melhorar. O Edsinho, por exemplo, quando ele vai viver mais 100 anos, mas quando ele desencarnar, quando a espiritualidade vier aqui, vai dizer, é o Edson. A gente sabe que é o Edson, porque ele não vai perder isso que é o punch do Edson. Né? Quando ele chega, ele já dá estoquinho, então ele vai continuar. É o Edson. A gente vai reconhecer o Edson por aí. Então nós continuamos a ser o mesmo processo que a gente está aqui. A gente não muda, ou a gente se santifica de uma hora para outra porque desencarnou. Né? A gente tem o nosso processo e esse processo continua. Em algumas situações, esses mundos são imposições, né? Porque são mundos que as criaturas não trabalharam a sua evolução, esses espíritos não trabalharam, então tem que passar por um processo em mundos assim, muito mais difíceis do que a gente imagina. São mundos na crosta, mundos muito mais difíceis do que a gente imagina. Em alguns, eles tem outros mundos em que a gente vai buscar ter conhecimento, a gente vai começar a trabalhar o nosso conhecimento. Sim, porque a gente estuda na espiritualidade, a gente continua estudando na espiritualidade. Quem viu André Luiz, a gente sabe que no nosso lar, vocês viram os computadores, todos aqueles processos que existiam, né? Porque a gente tem, tudo bem? A gente tem um conhecimento e lá a gente continua a estudar. Puxa, se a gente continua a estudar a espiritualidade, por que a gente não procura conhecimento aqui? Então, tudo isso continua na espiritualidade de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa moral. Então, nós não passamos aqui pelas notas, numa faculdade, a gente passa pelo estudo, pelo conhecimento. Lá a gente passa pelo estudo, pelo conhecimento, pela nossa moral. Então, nós temos mundos em que os espíritos, alguns espíritos, ou milhares deles, estão numa situação bem pior, bem inferior, e outros que estão numa situação melhor. Só que, pela moral, um vai ajudar o outro. A gente não fica sozinho nesse processo. O espírito, ele pode melhorar no estado errante, ou seja, lá em cima na espiritualidade, pelo conhecimento, pelo perdão, pela moral, ele começa a se conhecer. Ele pode melhorar lá na espiritualidade. Nós, como espíritos, podemos melhorar na espiritualidade. Mas o Espírito da Verdade diz que na vida corpórea é que se dá o verdadeiro aprendizado. É aqui na Terra em que a gente tem o verdadeiro aprendizado. É no dia a dia, quando a gente entra dentro de casa e vê um processo e é dentro de casa. Né? Existe um ditado chinês que diz assim: antes de você querer mudar o mundo, veja o seu quintal da sua casa. Então, dentro do nosso lar nós temos os nossos processos, né? Às vezes mais negativos, às vezes positivos, mas é aqui que a gente melhora. Na erraticidade, nos mundos em que a gente vai desenvolver
desenvolver o nosso processo, a gente se ajuda. Mas é aqui no nosso dia a dia, no tete a tete. Não é no Facebook, é no face to face. Que no Facebook a gente pode falar que eu posso falar que eu sou o Richard Gere, entendeu? A mulherada vai achar lindo, mas eu nunca vou me apresentar, né? Porque eu não sou o Richard Gere. A menina que vai me conhecer como Richard vai levar uma decepção danada, mas no Facebook dá. Mas no face to face, no cara a cara, no dia a dia é que a gente se conhece. Porque nada melhor que olhar, que a energia. E nós não somos energia como espíritos? O que nós somos? Total energia. Nós somos energia. Então nós vamos sentir fisicamente essa energia de um para outro como espiritualmente. Quantas e quantas vezes a gente adentra num lugar, parece um lugar maravilhoso, está todo mundo sorrindo e você está num estado da dor de cabeça, você sai péssimo. Não é? Você estava bem, saiu porque é energia. E o inverso. Você está meio caidão, aí você chega num lugar, você levanta, você se levanta. As pessoas te dão uma cor e energia. Então tudo isso é primeiro na família. Nós vamos nos conhecer primeiro na família. Depois na nossa vida, no nosso dia a dia. Com as pessoas do nosso trabalho, na própria energética da ação. Com tudo que a gente convive aqui no dia a dia. Porque nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados, e 21, 3 vezes mais de espíritos desencarnados. Então a gente sai daqui e todo mundo já chega perto de nós, os nossos amiguinhos. Oi, e aí, tudo bem? Não, a gente percebe essas coisas. A gente vai percebendo essas situações. Então a gente tem que se policiar. Essa relação é muito importante, porque a gente deve entender de onde a gente saiu e como a gente trabalha e se policia aqui. Nas perguntas 234 a 236, o Kardec e os espíritos da verdade falam sobre mundos transitórios. São onde os espíritos no estado errante, que a gente falou que é no estado que o espírito fica na espiritualidade, se fixam dependendo do grau da percepção espiritual desse espírito. Imagine, energia, força, dependendo do grau. André Luiz coloca para a gente do processo de força-pensamento. Como age o nosso pensamento? Então, de acordo com o nosso pensamento age, e de acordo com o que nós fizemos aqui, nós vamos estar no mundo no qual não é uma coisa de condecoração, é uma coisa de reconhecimento de trabalho aqui. Então, muitas das vezes, uma pessoa se suicida com um tiro no peito. Esse espírito desencarna. Na espiritualidade, nesse mundo, ele continua com a dor no peito. Mas não tem mais corpo físico. Como é que continua com a dor no peito? Aqui, ó. No peito, no perispírito dele continua essa dor. Continua ele sentindo o sangue se esvaindo. Continua com esse processo. Porque a própria consciência, o seu pensamento, é aquilo que ele adquire. E em contrapartida, aqueles que evoluem, aquelas pessoas que estão desenvolvendo processos de caráter, de moral, eles desenvolvem e o desencarne deles é muito mais ameno. É muito mais gostoso. A gente fala muito do seu Tércio, né? Quem conheceu o seu Tércio? E o seu Tércio era um grande companheirinho nosso, grande. Fazia umas palestras deliciosas aqui. Ele era tão legal, ele tinha uma voz fofinha, ele era um ser humano maravilhoso. Esse era um cara que apoiava as coisas da casa, sempre apoiou, e era uma pessoa que a gente, apesar de todas as dores físicas que ele tinha, hoje ele já deve estar aqui, porque é bom quando você, eu penso assim, né, a gente vai desencarnar um dia, e é bom quando a gente está, pelo menos, com a nossa consciência mais tranquila, né? E ele era uma pessoa alegre, apesar dos problemas físicos que ele tinha, né? Seu Tércio era uma pessoa amada. Então, na realidade, o processo de desencarne dele foi um pouco duro fisicamente, mas ele, com certeza, melhorou o seu processo espiritual por causa da sua moral. A família toda unida. No momento do desencarne, todos unidos. E não é chorar, é se emocionar pelo homem que foi, pelo espírito que vai continuar sendo.
a gente vê isso pela família, vê nos amigos que ele deixou. É tão gostoso, é tão necessário. O seu Tércio era uma pessoa muito legal, e um dia, eu conto essa história para todo mundo, que é muito engraçada. Antigamente, aqui na porta do alto, você podia encostar carro, agora tem uma, como chama, um corredor, né, de ônibus, agora não dá. Então eu deixei meu carro aqui e falei, seu Tércio, eu vou levar o senhor para casa. Eu falei, tá ótimo. Aí a gente, eu sentei e ficou lá atrás, ele sentou na hora. E eu percebi que ele tinha um problema na perna, né, seu Tércio, para entrar no carro. Aí eu peguei e eu vi a porta bater pro carro, e eu fui embora. Virei aqui a 1º de janeiro e estava indo embora, tranquilo. Ele falou assim, eu não vou fazer com a voz rouca que ele faz, porque senão fica, mas ele fala assim, Marco, tá tão gostoso essa aventura, não posso pôr as pernas para dentro? Eu levei seu Tércio no carro com a porta aberta. E ele com as 2 pernas para fora. Seu Tércio, desculpa. E ele tirou vantagem daquilo, eu vi um susto, eu parei o carro. Parei o carro e fui fechar a porta. Eu fui tão rápido que ele realmente ia devagar. E ele, não percebendo, foi embora. E deixou as pernas dele para fora. E ele foi tão generoso e tão intenso, que ele falou assim, mas tá gostosa a aventura, mas posso pôr as pernas para dentro? Então, uma pessoa que sentia dores físicas, muitas dores, mas que era um amado, porque ele tirava de letra as coisas lindas da vida. Ele tirava de letra. Então esse espírito, que a gente não precisa ser perfeito, a gente vai ser um dia perfeito, mas a gente pode ter essa troca com a espiritualidade. Então, ele é uma pessoa assim linda, uma pessoa que não nos deixou, porque continua com a gente. E no dia que a gente foi visitá-lo, 4 dias antes dele desencarnar, ele queria tanto esse coral que está aqui, e a gente comentou, né, seu Tércio, nós estamos com um coral, e ele já estava na UTI, já entubado, já nem, nós estamos com um coral, o trabalho está indo, lembra? Ele abriu os olhos, né, Edson? Ele abriu os olhos, ele fez assim, abriu os olhos e depois fechou. Ele percebeu. Então, fica. Isso que a Vilma fala aqui é muito importante aqui na casa, ela fala muito bem. Nós temos um corpo físico ligado pelo perispírito, que é o que nos transmite energia. O que vale é o espírito. Porque quando a gente perde o corpo vira uma massa disforme, né? Quando a gente desencarna, o corpo fica, mas se desliga o laço, o liame, que é o perispírito, ele se desliga do corpo e vai, de acordo com a nossa evolução, brilhantemente ou não, para a espiritualidade. Então a gente se desliga, parece que desse momento da dor, do processo, e vai o espírito, vai brilhantemente, sem dor, sem todos esses processos que a gente tem, se a gente conseguir um pouquinho mais de moral, um pouquinho mais de conhecimento, tá? Nas perguntas 237 a 256, Kardec e o Espírito da Verdade falam sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. O espírito, como a gente falou, ele continua com as mesmas percepções, tanto positivas quanto grosseiras, do que a gente passou aqui. Como a gente falou anteriormente, a gente continua sendo lá na erraticidade, na espiritualidade, com o mesmo processo que a gente foi aqui. Com o mesmo processo. Se a gente foi tirando, a gente continua tirando do lado de lá. E quer tiranizar os outros. Se a gente tiver um pouco de moral, a gente quer trocar. Quer trazer energia. Quer trazer positividade. Quer trazer alegria. Por isso que bendita a doutrina dos espíritos, né? Que nos fala que nós vivemos muitas vidas. Nós não passamos uma vida só. Nós nos reencontramos. As vidas sucessivas são tão importantes para a gente, porque às vezes está lá no Evangelho. A gente não se dá com uma pessoa dentro de casa, a gente parece que é um inimigo que a gente tem que se redobrar para se melhorar. E às vezes a gente encontra uma pessoa na rua e parece que a gente conhece essa pessoa como se fosse um irmão da gente. Não é? Não acontece muito isso com a gente? Acontece. Então são essas sensações que nós somos espíritos eternos. Nós não estamos aqui à toa, né? E a gente tem que se ver mais, tem que se perceber mais, tem que se olhar mais, tem que sorrir mais, tem que se ver mais, tem que se abraçar mais. Hoje, quando a gente vê uma pessoa na rua jogada,
não acontece nada. A gente passa, nem percebe. Gente, todos nós somos assim. Mas quando alguém abraça e beija o outro, a gente leva um susto, né? Quando alguém dá um lugar dentro do metrô para alguém, a gente fala, nossa, muito obrigado, a pessoa quase ajoelha. Mas por que? Não seria uma coisa normal? Você dá um lugar para uma pessoa que está precisando de um local? Hoje parece uma coisa que, obrigado, nossa, seria uma coisa normal de qualquer ser humano. E a gente tem essa troca. Nós precisamos retornar a esse processo que Jesus nos colocou e conhecendo como nós conhecemos um pouco a doutrina dos Espíritos. Não só para a gente pedir orientação, é importantíssima a orientação, é importantíssima a palestra. Mas e aí, depois quando a gente conseguiu as coisas necessárias para a nossa vida, o que a gente faz? A gente troca com o outro. A gente devolve, entre aspas, aquilo que a gente recebeu. Ou a gente vai embora, está bem, daqui a pouco, quando a gente fala, volta o problema, aí eu saio, não vou mais naquele Alta de Souza, não. Tem até um coralzinho muito bom, mas é um centro fraco. Sabe centro fraco? Aquele centro é fraco. Aquele centro é fraco, não resolveu o meu problema. Que é isso? Não tem centro fraco, forte, médio. E quem é que vai resolver o nosso problema se não a gente? Se a gente não se levantar de manhã, eu quero... Olha, aí o cara falou para mim assim, puxa, eu estou louco para ter um emprego na Mercedes, com um cargo de direção e o salário em dólar. Pede para a espiritualidade e fica esperando em casa. É claro que o presidente da Mercedes vai bater na tua porta e vai te dar um... Você tem que acionar. Para você ter um salário em dólar na Mercedes, além da sua doação, da ação, vai ter que ter a sua orientação espiritual, a sua ajuda para pedir e você acionar, estudar, desenvolver, se equilibrar, trabalhar. E hoje as empresas, elas não ficam só no aspecto do conhecimento teórico. Hoje as empresas, você tem que ter uma troca, como você conhece o outro, como você se relaciona com o outro. Não é só conhecimento básico, teórico, pronto. Às vezes só o conhecimento básico de várias faculdades não adianta. Como você se relaciona com outra pessoa? As empresas buscam isso. Então a gente precisa entender esse processo e trabalhar mais essa energia, porque aí a gente melhora, a gente se sente melhor. Quando a gente utiliza essa nossa energia para o outro, também a gente melhora, a gente se desenvolve como pessoa. O tempo na espiritualidade, na erraticidade, para os espíritos não é contado como nosso. Séculos para os espíritos que têm uma luz maior podem ser minutos, e séculos para aqueles espíritos que estão num processo mais difícil. Nossa, é um cansaço cada vez mais forte. Então, não conta, por isso que a gente fala, a gente viver 70, 80 anos físicos, o que a gente está fazendo, né? Não parece, eu não sei, hoje o mundo parece que está muito corrido, né? Parece que você falou Feliz Natal agora, já estamos em julho, né? Julho. Acabou o ano, né? Parece que as coisas não parecem, que hoje a coisa está mais velocidade do que antigamente. Antigamente era uma coisa mais lenta, hoje é muito corrido, né? Antigamente, eu sou meio coroa, tá, pessoal? Antigamente a gente tinha aqueles comerciais de cobertores Paraíba e era lento, na minha época, até tinha 7, 8 anos de idade, está na hora de dormir, não espere mamãe mandar, um bom sono para você e um alegre despertar. Ai, que gostoso. E você dormia com o comercial do cobertor. Eu dormia com o comercial do cobertor, passava, eu dormia. Era legal, hoje não, né? Hoje não é churros, hoje é coisa bem voadora, não é? Aquelas coisas corridas, você já nem percebe, você fica assim, vidrado, não é? As coisas são muito vidradas, você para, e o tempo, e o tempo, não que a minha época seja melhor, toda a época é importante, mas a gente, o que eu quero dizer, é a gente abaixar um pouco a bola para a gente aproveitar mais o tempo da gente, que é muito corrido. Hoje a gente tem 20 anos, daqui a pouco tem 40, daqui a pouco tem 60, daqui a pouco acabou assim. Porque vem os problemas, né? A gente não vive 70, 80 anos querendo correr que nem doido. A gente tem os nossos processos físicos, emocionais e mentais. Então, como a gente convive com eles? Então, abaixar a bola para a gente curtir mais o tempo. Você disse que ama a sua namorada ou a sua esposa? Diz mesmo? Diz. E vocês dois?
Dizem. Ou é só para falar dizem? Não é tão bom isso. É esse o processo da evolução do espírito. O cara está falando cada coisa aí muito difícil quando eu chegar lá. É a troca pequena. Você diz para o seu filho: eu gosto de você. Sabe? Então são coisas, eu falo isso para vocês porque eu convivi com minha mãe durante muitos anos e só nós falávamos que nos amávamos quando ela teve o mal de Alzheimer, que ela ficou pensando que eu era pai dela e ela era minha filha. E ela falava: papai, eu te amo. Eu falei: minha filha, eu te amo. Papai, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Papai, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Por que perder tanto tempo, né? Então o tempo lá na espiritualidade é muito pequeno perto do... Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo, falar coisas positivas e trocar com o outro. Fala: mãe, eu te amo. Vocês são tua mãe e filha? Fala para a sua mãe que você gosta muito dela. Mãe, te amo. Oh! Que legal! Que bom! Ama mesmo, que vai ser uma coisa... Duas fofinhas aí, que coisa linda! Não é? É essa troca. O espírito da verdade não quer falar coisa, é gostoso, é isso, isso faz tão bem. É bom, olha, o tal do Google já está me processando, tá? É bom falar eu te amo no Google, mas eu te amo pessoalmente é melhor. Eu te amo, meu amor. Escrevi lá, eu também. E aí? E aí? Mas você olhar pro olho do outro, fala: eu te amo, eu te quero bem, eu te quero bem, é tão bom. E fale em vida. Porque quando foi, a gente sabe que continua, mas é importante falar desse sentimento. É tão bom, porque a gente vai, daqui a pouco o tempo passa rapidinho. E a gente se apropria dele também muito rápido. Os espíritos, eles veem coisas que nós não percebemos, pois a visão do espírito é mais abrangente que a nossa visão física. Então, a espiritualidade, ela percebe coisas e sente na gente o que a gente não percebe. Então, às vezes, a gente está solto na rua, totalmente perdido, né? No trânsito, naquela correria toda, e a gente se enche de raiva. O que a gente vai? O que espírito que vai perceber a gente? Aqueles que estão naquela mesma sintonia, né? Opa, é aqui mesmo que ó. E como a gente fala quando a gente chega em casa, fala para o familiar: parece que eu estou sugado. A gente fala: hoje foi um dia que eu... A gente entra nessa situação. Eu já contei milhões de vezes essa história, mas vou contar de novo, tá, pessoal? Edson, você me dá mais 10 minutos? Senão ele vai me mandar embora. Mas tá gostoso, não tá? Tá gostoso? 3 pessoas falaram só, mas eu combinei com vocês mais. Não foi só 3 não, hein? Eu tenho um problema, eu já contei para muita gente, mas como tem gente que vem pela primeira vez, eu tenho um problema no trânsito. Quem não tem, né? Olha, é congestionamento, eu não aguento o trânsito, eu não aguento. E um dia estava um trânsito danado e tinha um carro. Já contei essa história, vou contar de novo. Você conhece essa, Maria? Então eu vou contar para Maria e para os outros que estão aqui. Tem um carro movido a controle remoto. Você já viu o carro movido a controle remoto? Já viu? É a pessoa que é baixinha, você não sabe se é homem ou mulher, mas o carro está andando. E estava acontecendo isso. Aí o carro dava uma seta para lá e não saía. E os outros buzinavam, eu desesperado. E o carro não saía da frente. Uma hora eu consegui uma vaguinha, uma viradinha e falei: olha, vou passar essa criatura. Passei, eu falei: agora eu vou falar. Quando eu vi, eu olhei, era uma mulher. E a gente é machista, homem machista. Quando eu olhei para ela, abri o vidro do outro lado assim: ei, Dona Maria! Ela fez assim. Ela chamava a Dona Maria. Eu fiquei doido da vida. Ela viu e deu tchau. Maria, não era você não, né? Era. Nossa, aquilo pra mim, em vez de eu falei: vou me acalmar. Piorei, pessoal, piorei. Ela chamava Maria mesmo. E ela ficou bem. E ela ficou bem, eu não. Não é verdade? E eu falei: agora vai ver o que é bom. Vai pra cozinha, aquelas coisas que o homem fala, bem discreto, né? Ela deu tchau pra mim. Ficou toda a raiva acumulada pra mim mesmo. E o que a gente chama isso? Energia. Quando a gente, por exemplo, esse processo da percepção espiritual, você tem uma situação
em que a pessoa que você emite aquela energia negativa, ela não está nem aí mais com você, mas você continua emitindo energia. Você vai alimentar. Você já viu a bolinha que você joga com mais força, ela volta 3, 4 vezes mais a você? A pessoa está vivendo a vida dela e você está com a mágoa dentro de você. Então a mágoa vai continuar com você, não vai continuar com a pessoa. Então a gente trabalhar como a espiritualidade percebe isso e como a espiritualidade também percebe quando a gente está bem, a gente está num pique legal, nós recebemos o quê? Chamamos o quê? Criaturas melhores para a gente. Porque nós vivemos 21 bilhões de espíritos desencarnados. A vida espírita é muito forte na vida da gente, na vida material. Os espíritos que sofrem angústias morais que são mais dolorosas que os sofrimentos físicos. Então, essas angústias morais, que os espíritos que têm aquele sofrimento, eles sofrem mais do que os processos físicos, quando eles se percebem, né? A gente pode perceber André Luiz, né? Quando quem assistiu o Nosso Lar, ele foi diretamente para o processo umbralino. E quando ele perguntou para a espiritualidade, nossa, me chamavam de suicida, eu nunca me matei. O que é esse processo doloroso que eu estou sentindo? Você é um suicida, porque você não cuidou do seu corpo físico, mental, do seu equilíbrio. Então, às vezes, a gente tem que viver 70 anos, mas a gente come mal, a gente dorme mal, a gente é estressado nesse mundo que a gente vive, então a gente vive só 50. Porque a gente não se alimenta, né? A gente olha eu de novo, a gente vai almoçar, coloca o prato de comida totalmente mal feito, né? E aí pega, põe o que põe na mesa? O famoso celular. E fica assim. Às vezes pega a comida com celular, não com garfo. Mas já vai. Aí já estou chegando. Almoço! Uma hora de almoço, você não almoça. O almoço é sagrado. A alimentação é sagrada para o seu corpo físico e espiritual. E você não aproveita, você fica lá. Aí você tem um bolo no estômago, problemas. Você é médica, né? Não acontece isso, uma série de situações assim. Você tem um bolo alimentar, você passa mal, e uma série de você não come, você fica. Aí tem gente que eu já vi que deixa a comida no prato e vai embora. Hora do alimento, hora do sono, é tão importante dormir, né? Dormir é tão importante. Eu adoro dormir, dormir é uma coisa fantástica, uma boa noite de sono. Então, nos cuidarmos para que a gente possa nos melhorar. 5 minutos, Edson? Mas, como o Edson hoje está muito... Hoje é feriado prolongado, né, André? O Corinthians ganhou, então? Hã? O Corinthians ganhou? Não, nem está jogando. Ele está feliz hoje. Ele está feliz hoje. Nós vamos falar alguma coisa também da pergunta 304 a 319 do Livro dos Espíritos, dentro da vida espírita, lembrança da existência corporal. O espírito, ele se lembra da sua existência corporal, mas ele se lembra pouco a pouco, como uma nuvem, sabe, que vai se dissipando aos poucos. Então ele vai se trabalhando isso, de acordo com, voltamos a falar, com a evolução moral. O espírito, por exemplo, vamos falar do nosso querido Seu Tércio. Hoje eu estou pegando no Seu Tércio, né? Seu Tércio, claro, evidentemente que ele foi no desencarne. Qualquer desencarne não é fácil para o espírito, porque a densidade corporal sai o corpo, fica o espírito. Então ele vai ser tratado inicialmente numa colônia para ser como se fosse um hospital, para se sentir melhor. Mas depois o espírito que está com uma moral mais elevada, ele já vai se desenvolvendo e já vai entendendo e conhecendo o processo que ele está. E aí ele já vai buscando o melhor conhecimento, buscando a sua preparação para a continuação no mundo espiritual. O espírito que está numa densidade baixa, como a gente falou, ele vai estar ligado àquelas sensações baixas, difíceis, dificultosas, as dores físicas, as dores morais, ele vai estar nesse processo. Então a gente tem essa classificação, e a lama que a gente fala, que o André Luiz passava aquela lama, é a lama da nossa própria consciência, daquilo que a gente não fez. E vocês lembram bem, né? Como o André Luiz saiu do umbral, né?
ninguém lembrou dele lá para receber prece. Mas sabe quem lembrou? Vocês lembram? Foi aquela senhora que ele atendia gratuitamente no consultório dele. Falava, olha, muito obrigado. Sempre nas preces dela, ela lembrava de André. E André, quando ele não acreditou, foi aquela senhora que o liberou com a energia, além dele, é claro, que quis, com as suas preces. Às vezes pessoas que a gente nem imagina, quando a gente recebe um obrigado, vá com Deus. Uma pouca coisa, né? Muito obrigado quando você fala para alguém ou alguém fala para você. Muito obrigado. Então, olha a importância do muito obrigado. Do muito obrigado. A espiritualidade, ela se contamina. Os espíritos que estão lá, que são mais de 21 bilhões de espíritos desencarnados, vivendo na vida, realmente na vida, que é a vida espiritual, que é a vida maior, como eles se contaminam quando a gente fala com o coração, muito obrigado. Quando a gente agradece um café que a gente toma, a gente sempre faz essa campanha aqui na casa, em qualquer lugar que a gente vá. Quando a gente agradece a pessoa que fez o cafezinho pra gente lá na padaria. Não é bom tomar café na padaria? Quem gosta de tomar café na padaria? Eu amo tomar café na padaria. Aí o cara te traz, assim, a moça te traz aquele cafezinho, um sorriso nos lábios, com alegria, e você fala, muito obrigado, querido, muito obrigado. Isso você vai trazer energias espirituais lindas para ela, para você e para tudo que você vai fazer. Um obrigado, um bom dia, uma relação amistosa com o outro, você vai trazer uma pleiade de espíritos amigos que vão estar com você. E é isso que é o mais importante, porque a gente reencontra as pessoas. Pode estar lá no Afeganistão e você pode estar aqui. O momento surge, a espiritualidade, ela comunga conosco. Então tem muita coisa para a gente ler, mas a vida espírita é a que comanda o nosso processo por intermédio da energia. Nós todos somos energia. Dependendo de como a gente se liga com essa energia, a gente vai trazer depressão, vai trazer problemas físicos e emocionais, ou vai trazer alegria, amor, participação. Não é gostoso assim? Dizem que se você ficar com a cara, vamos economizar, sempre, o país está sempre precisando economizar, né? Dizem que se você fica com a cara fechada, com a cara carrancuda, como você fala, bom dia para você, para mim tá uma porcaria, sabe? Você mexe com 42 músculos da sua face, se você fica carrancudo o dia inteiro. E para a mulher, então, aquele vai de botox, né? Fica com aqueles negócios, hoje o negócio é botox, né? Para passar. E se você está mais alegre, mais satisfeito, mais sorridente, você mexe com 12 músculos da sua face. Mulherada, vamos sorrir. Né? Vamos sorrir, porque você fica mais bonita, mais atraente. Os namorados vão adorar, os maridos vão adorar, os pais e as mães vão adorar. Então vamos economizar, vamos sorrir mais, vamos mostrar a nossa beleza interna, que é muito importante, porque com essa beleza interna nós trazemos para nós amigos espirituais melhores, e aquele que está no nosso pé espiritualmente fala, pô, não aguento mais, o pessoal aí só quer fazer coisa positiva, coisa boa, não estou aguentando mais com essa gente não. Porque também nós temos um problema de falar de obsessor, né? Não fala de obsessor, você sabe que às vezes o obsessor não quer te obsediar, você quer obsediar ele. Você não, o cara fala, não estou afim, mas você, não, você está aqui. A gente só fala, porque eu estou assim, porque é obsessor. Mas a gente às vezes quer obsediar o obsessor. E aí fala, bom, vamos lá, né? Não vamos nesse jogo. Vamos buscar nos melhorar. E para finalizar, eu conto uma historinha de que quando minha mãe teve o mal de Alzheimer, que é uma coisa que não tem esse processo em casa, não é fácil, e ela, no outro dia, ela me chamava de filho, de pai, e eu era filho, pai dela era minha filha. E eu tive que entrar, como eu faço teatro, eu tive que entrar no personagem de pai dela. E ela não tomava mais café em casa, então antes de eu trabalhar, eu ia numa padaria lá em Santana, onde eu morava, e ela tomava um café com leite, uma média, uma bisnaguinha com manteiga e um suco de laranja. E tinham duas pessoas que eram os copeiros, os que nos atendiam, o Caetano e o Raimundo. E eles ficaram sabendo da situação dela, porque é difícil você explicar.
E ela ia todo dia, sabia que ela tinha um problema. Um dia ela foi tomar um suco e ela fez biquinho, eu fui falar, oh, você fez biquinho. Ela riu, jogou todo o suco em mim. E o pessoal na padaria, ah, papai, ela começou com esse pessoal na padaria, papai, agora que eu estou de cabelo branco, né? Aí a pessoa ficou, aí os meninos brincaram. Um ano esses dois levaram minha mãe com carinho, brincavam com ela, esses dois psicólogos, roupeiros, psicólogos, espíritos maravilhosos, não sei se são espíritos, são católicos, roupeiros numa padaria. E quando eu vim um dia sozinho tomar o café, eles choraram junto comigo. Eles disseram, sua mãe faleceu, né? Faleceu. E eles me deram um abraço. Essas pessoas mudaram minha vida, essas pessoas foram maravilhosas na minha vida. Passou-se 95, 2013, 18 anos. 18 anos, é isso, né? 18 anos eu venho, gosto de padaria, eu moro aqui perto, Vila Grana. Vocês conhecem a Vila Grana aqui na Borges Lagoa? Na Vila Grana eu vim tomar café com a minha esposa e o senhor falou, Macrão. Eu falei, não, você pode ser para alguém assim. Aí quando eu vi quem era, o Caetano. Ele está trabalhando na Vila Grana aqui da Vila Maria. Nós nos demos um abraço gostoso e nos reencontramos. Hoje a gente se reencontra, a gente todo dia, quando eu vou tomar café lá, ele sai da copa e vem me dar um abraço. Isso é espiritualidade, isso é viver, isso é transformar o mundo, porque a gente não está sozinho. Aquele que às vezes que está lá atrás de uma copa pode ser uma pessoa que pode transformar a tua vida e você nem percebe. Então vamos aproveitar esse tempo e o que a espiritualidade nos dá para que a gente possa progredir, para que a gente possa se acolher, para que a gente possa se abraçar. Muito obrigado e uma boa noite a todos.